tema sobre criando filhos para a glória de Deus. Por que a gente existe? A gente existe e eu vou pedir que você decore nas Escrituras Sagradas Isaías 43, 7. Isaías capítulo 43, versículo 7. A todos que formei e fiz, a todos que formei e fiz para a minha glória, os formei e fiz. Ele nos chamou pelo nome também para a sua glória. Os nossos filhos são para a glória de Deus e não para a vanglória do mundo. Peço que coloquem aí na tela para a gente aprender como, nesse tempo de estudo aqui, nós devemos cuidar que os nossos filhos não se desencaminhem e não faltarão oportunidades. O coração deles já é enganoso, já é mau, propenso a se desviar. Não há justo, nenhum sequer, não há quem busque ao Senhor, não há quem entenda. Então, a rebeldia, ela está no coração. E nós vamos ver, ainda que de maneira bem objetiva, os 5 tipos de tolo no livro de Provérbios. Abra comigo a palavra de Deus em Provérbios capítulo 1. Provérbios capítulo 1. Provérbios capítulo 1, no versículo 7, nós vamos ver que existem 2 grupos de pessoas. Um grupo que parece diminuir. Em todo tempo, em todo momento, no Ocidente tem diminuído rapidamente, enquanto o outro grupo tem aumentado velozmente. Versículo 7, Provérbios 1 diz: o temor do Senhor é o princípio do saber. O saber torna as pessoas sábias, os filhos sábios para o momento, para a situação, para decisões. O temor do Senhor é o princípio, por fundamento, por base, mas também por princípio de toda ação, início de toda ação. Mas vejam a segunda parte do versículo: mas os loucos desprezam tanto a sabedoria como o ensino. Então existem os sábios, e esses têm diminuído, até mesmo dentro das nossas igrejas. E existem os loucos, os tolos. Cada desses termos, loucos, nécios, tolos, são originalmente na mesma raiz hebraica. Só mudam as ações, as reações, são intempestivos, fazem loucuras. Versículo 8. Começa com expressão bem clara. Filho meu. Esse texto é para que o pai eduque os seus filhos. Filhos são educados em casa, filhos são criados em casa, filhos e filhas são criados em casa. O governo não cria filhos, o governo não educa filhos, a igreja não cria e não educa filhos. Quem educa ou deseduca ou mal educa são os pais. Filhos mal educados vêm de pais que não educam, vêm de pais que fazem 3 coisas terríveis. Principalmente os homens que me escutam nesta tarde e noite, aqui no Japão também, são capazes de fazerem 3 coisas terríveis. Muitos pais deixam para amanhã. O menino está dando problema hoje, é difícil hoje, criou algum sistema, alguma coisa na escola hoje, mas o pai diz: amanhã eu vejo isso. Amanhã mesmo eu vou procurar a escola, a direção da escola. Amanhã mesmo eu vou procurar o pastor para conversar. Amanhã, o amanhã não chega. Segunda coisa que os homens têm feito, têm deixado para os outros. Têm deixado para a esposa, têm deixado para a escola, têm deixado para a igreja, têm deixado para alguém. Será que lá na igreja, será que alguém não poderia conversar com o meu menino, com a minha menina? Tem deixado para os outros. Terceira coisa que os homens têm feito, e isso tem feito muito mal, os homens têm deixado para lá. Isso é covardia, isso é terrível. Deixado para amanhã, deixado para os outros, deixado para lá. Aqui o versículo 8 diz: filho meu, o filho é seu, tenha consciência disso. Ouve o ensino do teu pai. Quem ensina é o pai. O pai diz horários, valores, respeitos,
É o pai quem cobra, é o pai quem acompanha, quem vai à escola para a reunião necessária para o entendimento, como está o filho na escola, comportamento e desenvolvimento, é o pai. A mãe pode acompanhar, a mãe até deve acompanhar, mas é responsabilidade do pai. O pai ensina que ele quer tudo arrumado depois de brincar, arruma os brinquedos. O pai vai ensinando a maturidade de acordo com a idade. Um menino e uma menina de 5 anos de idade, o que ela puder fazer na sua idade, ela deve fazer com uma maturidade correspondente. Já saber guardar algumas coisas, já saber arrumar os brinquedos, já saber arrumar alguma coisa em casa, como, por exemplo, pode ter na sua janta, no seu almoço, pratos de plástico, pode ter pratos de papel descartáveis, em que ele aprenda a tirar aquela louça e levar para a pia. Uma criança de 5 anos já pode fazer isso muito bem. De 7 anos, de 8 anos, então a maturidade e a idade vão crescendo juntos. Não pode é um menino estar com 8 anos e a maturidade de 5 anos. Uma menina está com 12 anos e a maturidade de 7 anos, porque papai não ensinou, porque papai não cobrou, porque papai não chamou atenção e até mesmo porque papai não corrigiu devidamente. Então o pai ensina como quer. Como é que diz o versículo agora? E não deixes a instrução de tua mãe. O pai e a mãe. Essa combinação bonita, abençoada por Deus, que recebeu também um mandato de Deus. Crescei, multiplicai, enchei a terra. O pai diz como é e como quer. E a mãe vai instruindo como é que se faz, como é que vai se conquistando. Deus deu muita paciência às mães. As mães vão ensinando, é assim, minha filha, que a gente arruma a cama. Puxa para cá, puxa para lá. Às vezes parece que tem um maremoto em cima da cama. Mas valeu o esforço, foi muito bem feito. Reconheçamos isso. Pai ensina, mãe instrui. Mãe instrui fazendo junto, acompanhando, mostrando. E aqui vai dizer, versículos 9 e 10, que daqui a pouco esse menino vai estar como que com um diadema de, aqui diz, graça, e não de desgraça. A menina vai estar com um diadema de graça. Ela vai saber entender a viver pela graça de receber pais amorosos. Agora vejam o versículo 20. Esse menino já cresceu um pouquinho. A partir do versículo 15, ele já está indo para a escola, ele já faz algumas coisas mais. Filho meu, não te ponha a caminho com esses loucos da vida. E aqui vai ter, que eles até vão dizer, vamos conosco para arrumar confusão. Versículo 20 vai dizer, a sabedoria vai gritar nas praças, a sabedoria vai levantar a voz, do alto dos muros a sabedoria clama, à entrada das portas e nas cidades, a sabedoria profere as suas palavras. Deus é tão soberano que Deus providencia meios da sua graça. Um colega na profissão que conhece a Jesus, que compartilha com você, que ora com você. Uma professora que na escola bíblica dominical orienta os seus filhos, como eles estão recebendo orientação agora. Grupos familiares também. Em cada parte nós podemos ter acesso à sabedoria de Deus. Versículo 22. Vai entrar um segundo grupo, os nécios. Até quando, ó nécios, amareis? Olha o verbo. Começou se impressionando, foi gostando, já estava amando. Os nécios, eles amam a necedade. E vós, escarnecedores, eles desejam o escárnio. E vós, loucos. Quando chegamos ao final do capítulo 1 de Provérbios, nós vamos ver 2 grupos. Novamente 2 grupos. Ainda no Japão existe uma lei que realmente ela é rígida e funciona. Ainda no Japão, a cultura moralista dessa nação faz com que muita gente evite, por receio de punição ou por criação cultural, se meter em muitas confusões e encrencas. Mas de onde nós viemos, da América do Sul, do Brasil, a gente vê cada vez mais meninos e meninas se metendo em confusão e quebrando a cara.
Versículo 32 diz: os nécios, ou tolos, loucos, bobos, os nécios são mortos. Olhe a consequência e o risco por seu desvio. Se desviaram para cá, se desviaram para lá, não andaram no caminho certo, na conduta certa. Os nécios são mortos por seu desvio, e aos loucos a sua impressão de bem-estar. Pode deixar que eu sei muito bem o que eu estou fazendo. Cuide da sua vida que eu cuido da minha. Estou muito bem assim. A impressão de bem-estar os conduz, os leva à perdição. Aí tem 3 letrinhas que farão toda a diferença no conjunto desse capítulo 1, do pai que ensinou, da mãe que instruiu, dos pais que acompanharam, do filho meu, venha cá, vamos conversar, venha cá, vamos orar, venha cá, vamos aprender, venha cá, vamos ler juntos a palavra de Deus, vamos ler também histórias da palavra de Deus, histórias de vida, vamos fazer isso juntos. Versículo 33, mas 3 coisas, o que me der ouvidos, ele vai habitar seguro, tranquilo, sem temor do mal. Então vai estar tranquilo, sem temor do mal. É a minha oração para os seus filhos, filhas, netos, netas, que eles deem ouvidos à voz do Senhor, que é perfeita, que é atual, que é prática. E eles estarão seguros, tranquilos, sem temor do mal. Próximo slide. Eu peço que você leia comigo. Vamos lá? Nenhum tipo de problema pode ser resolvido pelo mesmo estado de consciência que o criou. Meu filho, pare e pense um pouquinho. O filho se meteu em confusão. Vá pensar, meu filho. Reflita, meu filho. Nunca ele vai encontrar a saída. Nunca ele vai encontrar a solução. Eu até diria a salvação daquele enrosco aonde ele se enroscou. Porque nenhum tipo de problema pode ser resolvido pelo mesmo estado de consciência que o criou. Próximo slide, por favor. Onde começa a tolice? Pode colocar o slide? Começa na concepção. Quantas senhoras aqui já estiveram grávidas na vida? Levante a mão que eu quero ver. Senhoras grávidas. Que notícia maravilhosa. Você fez lá o exame, foi na farmácia e deu positivo. Você estava grávida. Aquela criatura já estava dentro de você, você não sabia. Mas que notícia linda. Estou grávida, estou grávida. Que coisa impressionante. Já deu uma olhadinha no Salmo 58, verso 3? Vamos abrir a Bíblia lá? Se estamos na igreja, na casa de Deus, devemos ler e trazer o livro de Deus. Olha quando começa a tolice. Não quero desmotivar você, nem desanimar você. Pelo contrário, eu quero nessa noite dizer para você, já que é assim, conte com o socorro do alto. Já que é assim, conte com aquele que só ele pode de fato orientar você a criar o seu filho e a sua filha. Salmo 58, versículo 3 diz para mim e para você: desviam-se os ímpios. Todos são ímpios à luz do Senhor, aos olhos do Senhor. Todos são ímpios à luz da palavra de Deus. Não há justo nenhum sequer. Desviam-se os ímpios desde quando, gente? Desde a concepção. O óvulo, o espermatozoide. Então, aconteceu o milagre da vida. E agora está ali. Primeiras células começando a se multiplicar. Células de ímpios. Células da impiedade. Houve concepção ímpio. E aqui continua o texto. Diz para mim e para você. E esses nascem. E eles já se desencaminham proferindo mentiras. Esse restante desse Salmo, capítulo 58, vai ser o mesmo argumento que Paulo utilizará em Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 2. Vai pegar dessa base aqui, da boca da gente sai veneno, veneno de víbora. Sabe, eu tenho aqui 2 sacos. Aqui eu tenho uma cascavel velha, perigosa. Não é sua sogra que está aqui dentro não, viu, gente? É o bicho mesmo. Eu tenho uma cascavel perigosíssima aqui. Se eu soltar essa cascavel aqui e ela começar a rastejar aqui, todos nós devemos sair correndo. Se ela for na sua direção, corra. Mas eu tenho aqui nesse saco uma cascavelzinha que acabou de sair do ovo,
tão pequenininha, tão bonitinha, está aqui. A minha pergunta é, que diferença tem esta cascavel para essa cascavel? Nenhuma. Toda a capacidade que essa aqui tem de dar o bote, essa aqui tem. Toda a capacidade de desenvolver veneno que essa aqui tem. É cascavel do mesmo jeito, só não teve ainda oportunidade. Mas entendo a oportunidade, poderá até fazer pior e ser pior do que esta aqui. A tolice começa onde, gente? Na concepção. O Salmo 51, versículo 5, é tão interessante que a gente fala dos outros. A gente acha pecado nos outros, a gente acha pecado nos filhos dos outros. Mas o Salmo 51, versículo 5, peço que você leia comigo. Vamos falar as Escrituras. Vamos lá? Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Então a tolice vem desde a concepção. A tolice vem de pecadores gerando pecadores. Próximo texto. Quando é que aparece a tolice? Já vimos quando surge a tolice, é desde o nascimento. Pecadores geram pecadores. Agora, quando é que aparece a tolice? Desde o jardim do Éden, nós podemos ver no capítulo 3 e seguintes. O homem e a mulher tinham consciência, tinham compromisso, tinham conhecimento, tinham responsabilidades, mas decidiram se rebelar. Decidiram se voltar contra o Senhor. E nesse capítulo 3, nós podemos ver que a mulher deu ouvidos a outras vozes. Que Adão apoiou aquela atitude. E a partir do momento em que o coração é contaminado pelo pecado, é questão de tempo para você ver o que vai acontecer. Eu não quero desanimar você, mãe, que ficou grávida primeira vez, aí teve aquele neném lindo. Você sabe que nós temos os sentidos, nós temos o paladar, nós temos a audição, nós temos o tato. Mas o último sentido que vai ganhar o aprimoramento, que vai ser o mais demorado para surgir, é a visão. O neném ele vai sentir o olfato, ele vai ter o seu paladar. Se alguém segurar a mão do neném, ele vai fechar o tato. Mas a visão, ele vai demorar um pouco. Dizem os especialistas que ele vai ver como que um vulto na frente dele, até o dia em que o globo ocular tudo se ajusta e tchum, ele consegue ver você pela primeira vez, mamãe. Eu não quero entristecer você não, mãe, mas aquele primeiro sorriso não foi sorriso não, viu, gente? Quando ele focou você, que ele viu outra pessoa, que ele conseguiu ver outra pessoa, ele fez assim. E você disse, está sorrindo para a mamãe. Estava não. Ele percebeu que era alguém e ele quis mostrar as presas, mesmo banguela. Eu mordo, foi a mensagem que ele deu. Depois ele foi sorrir para você. Como é que se manifesta a tolice? A tolice se manifesta onde? Se manifesta no... Não foi? Então o problema não é meu, é seu. Se manifesta no coração e na mente. Já ensinou seu filho a mentir? Não. Já ensinou sua menina a desobedecer? Minha filha, desobedeça, vai ser tão bom para você? Não. Mas já pegou seu filho mentindo? Já pegou sua filha desobedecendo? A tolice começa no coração e na mente. Já ouviu falar de dura cerviz? Quando eu li isso pela primeira vez, eu não entendi foi nada. O que é cerviz? O que é cerviz? Não está no dia a dia da gente. Tanto é que se eu perguntar para você o que é dura cerviz em japonês, você não vai lembrar, não vai saber. Não é linguajar nosso. Mas sabe o que é dura cerviz? É pescocinho duro. Pescocinho duro. Você diz, menino, venha cá, e ele lhe encara. E ele olha, esbugalha os olhos e faz assim com o pescocinho duro. A jugular quer saltar. Pescocinho duro vem de coração duro, que torna a cabeça dura. Seu menino é cabeça dura? Sua menina é cabeça dura? É porque no coração e na mente ele sabe mentir, arrumar desculpas,
inventar coisas, culpar os outros. Alguém já disse com muita propriedade e sabedoria: a culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser. Eu coloco na escola, eu coloco no meu pai, na minha mãe, na igreja. Jeremias capítulo 17, versículo 9. Jeremias capítulo 17, versículo 9, é um texto que nós devemos saber para nós, sobre nós e para com os nossos filhos. Geramos pecadores, já vimos. Geramos pessoas que desde a iniquidade, eles também, desde cedo, eles conhecem a iniquidade. 17:9 diz: enganoso é o coração. Não é só enganador não, gente, é enganoso. E mais do que todas as coisas, o coração do seu filho é como o seu coração, ele é desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? A psicologia não conhece o coração. A psiquiatria não conhece o coração. Nenhuma informação que o homem possa desenvolver conhecerá o coração. Só quem conhece o coração está a resposta no versículo 10. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração. Ele prova os pensamentos, e isso para dar a cada um, segundo o quê? Segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Oséias diz que quem semeia ventos vai colher tempestades. Aquilo que o homem plantar, ele vai semear. E agora, para onde leva a tolice? Pode passar esse aqui como se manifesta, a gente já viu? Para onde leva a tolice? Pode colocar? Não está indo? Então eu repito aqui. Não sei o que aconteceu, aqui está tão bem. É problema dessa máquina aqui. Essa é japonesa, aquela, eu não vou dizer onde ela foi feita, não. Para onde leva a tolice? Por aí. Osaka está cheio de tolos por aí. Andamos hoje nas ruas de Osaka, não foi? Olha, gente, aquele ficava pensando, aquele ali é tolo, não, mas aquele ali é mais. E aquele ali, pelo jeito de proceder, pelo jeito de agir, o pastor estava julgando, estava vendo. Porque todos nós somos aqueles que cometem tolice. Forrest Gump, no seu filme, você é tolo. Tolo é quem comete tolice. Leva por aí, leva para longe, leva para o perigo, leva para a morte. Lembram de Provérbios capítulo 1, versículo 32? Se desvia e eles vão para a morte. Eles vão por aí, leva para a tolice, para longe, para o perigo, para a morte. Provérbios 14, 12 diz: há caminhos que ao homem parecem ser bons. Eu vou por aqui, eu vou do meu jeito, você vai ver só, eu vou conseguir. Mas ao cabo deles, no final deles, são caminhos de morte. A batalha começa na mente. E quando a batalha começa na mente, é bom que nós observemos bem. Por favor, pode passar. E aqui diz, vamos ver essa sequência. E vamos ver as suas consequências. Toda sequência tem consequências. Ou você cria filhos para a glória de Deus, ou você se baseia no princípio bíblico, divino, de Isaías 43, 7. E já vai falando do Senhor para os seus filhos, já vai ensinando do amor de Deus, da glória de Deus, dos atributos de Deus. Você poderá fazer isso, ensinar dos atributos de Deus. Eu trouxe alguns livros do Brasil, o pastor Manfredini pediu. Trouxemos alguns livros ali. Eu não sei se nós temos alguns cartões que falam dos atributos de Deus. Estão ali, não estão? Muito obrigado. Sabe o que você pode fazer com esses cartões? Você pode trabalhar aquela semana sobre um dos atributos de Deus. Mas pegue esses garotos, esses meninos e meninas, compre um caderno para ele, faça um caderno bem bonito, coloque assim, o meu caderno dos atributos de Deus. Naqueles cartões diz como nós podemos conhecer os atributos de Deus. E ali, você depois que ensinou aquela semana com eles, coloca eles para copiarem, repetirem. A fé também vai ser ajudada com essa repetição. E eles vão escrever bem bonito, folha 1, atributo tal, dia tal, e ele vai copiar tudinho como está ali naquele cartão. E então você vai proteger a mente dos seus filhos. Mas vamos ver essa sequência e essa consequência. Vou colocar aqui no quadro, está saindo ali agora, e você pode ler comigo. Romanos capítulo 12,
versículos 1 e 2. Vamos ler todos? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto. Paremos um pouco aqui. Tem muitos pais que estão descuidando dos seus filhos desde cedo. Estão levando brinquedos para a igreja, estão levando o livrinho para colorir na igreja, estão fazendo de tudo para que o seu filho veja que igreja é lugar de ficar pintando, desenhando. Ontem estava falando lá e vi algumas crianças com alguns brinquedos, algumas coisas. Eu disse, pais, sentem com seus filhos. Pais, peguem um papel, vão escrevendo vocês, esses pontos que vocês estão vendo no sermão, e façam isso, meus irmãos. O nosso grande problema é que nós não estamos trazendo papel e caneta, lápis, um caderno para a igreja. Coloca o seu filho ao lado. A minha esposa fazia isso com as nossas filhas. Ela ficava no meio, uma aqui maior, outra menor, e a minha esposa ia escrevendo e as crianças iam anotando dela. Ela dava uma ajudinha. O que fizer já vai ser um progresso. O nosso culto deve ser racional. As crianças devem entender que igreja não é lugar de correria, de ficar fazendo qualquer outra coisa. Vocês têm um imperador nesse país. Moramos aqui, vocês pelo menos, devemos respeito às autoridades. Se um dia você estivesse num local e aparecesse o imperador do Japão, você também, como cidadão, honrado que é, mesmo estrangeiro, você deveria aquela reverência reconhecida àquela autoridade. Ninguém japonês olharia sequer para o imperador deles de qualquer maneira. Agora, por que a gente deixa os nossos filhos fazerem qualquer coisa na igreja quando Deus está presente? Quando Deus está presente. Ensinem o que nós vimos hoje, o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria. Cantemos junto com os nossos filhos. Mostremos que estamos na casa de Deus. E que esses meninos vão entendendo que agora é hora de cantar louvores ao grande Deus. Que agora é hora de a gente falar com o nosso grande Deus. Que agora é hora de a gente ouvir do grande livro de Deus, o Espírito Santo falar aos nossos corações. Vão treinando seus filhos, não percam a oportunidade, é o melhor cérebro que há. Tanto que a palavra de Deus nos diz, ensina a criança, não diz ensina o adolescente. Ensina a criança no caminho em que essa criança deve andar. E quando ela aprender, quando ela compreendendo, saber que Deus está presente, ela também vai prestar cultos ao Senhor. Ah, pastor, eu escuto muito isso no Brasil. Sabe o que é, pastor? É que eu tenho 2 aborrecentes. Já ouviram isso? Alguns dizem isso até como que rindo. Ah, eu tenho 2 aborrecentes lá em casa, não aguento meus aborrecentes. Eu vou dizer para vocês uma coisa que eu aprendi com o doutor Isamitiba, de quem eu tenho saudades e a memória dele, eu digo, foi um grande profissional da área da psiquiatria. Tem livros dele que eu recomendo. Dr. Isamitiba dizia, só vai ser aborrecente quem um dia foi criança. Quem foi criança vai ser adolescente. Quem foi criança vai aprender a temer ao Senhor. Agora, o que é que a palavra de Deus nos diz? Versículo 2. E não os conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Está acomodado, pai? Está acomodada, mãe? Você mesmo não está investindo em melhorar, crescer, avançar, transformando a sua mente, compreendendo, estudando mais? Aí você vai ver que realmente seu filho corre riscos. O vosso corpo, aonde está o nosso cérebro, pode dar um clique? É para o culto racional. Somos a favor. No nosso ministério Pequenos Passos, meus queridos lá de Goiânia sabem tão bem, oram por esse ministério, nos apoiam tanto. Como o nosso ministério está ali, o que é que você vê? Pode colocar tudo depois, a gente vai discorrer. O que é que você vê ali? Um pirulito, não é verdade? Porque o nosso símbolo tem a ver com criança, e criança gosta de pirulito, gosta de doces. Mas o que é que você vê mais, além de um pirulito? Quem pode dizer alguma coisa? O que é que você vê ali? Oi? Não ouvi? Um alvo?
Não é verdade? Qual o alvo que você tem para os seus filhos? A palavra de Deus nos diz no Salmo 127 que os filhos são como flechas nas mãos de um guerreiro. Eu quero que as minhas meninas acertem. Eu quero que os seus filhos acertem. Uma criancinha de 1 mês, um bebê, Laura, esteve conosco aqui sentadinha, está ali com a sua mamãe. Qual o objetivo dos avós, do pai da Laura? Que a Laura acerte. Acerte na vida. Acerte no que vai fazer com a sua vida. Acerte no casamento. É o que nós queremos para os nossos filhos. Mas será que você também não vê ali um farol? A noite é escura no Japão. Deus quer que os nossos filhos, amando, compreendendo a graça, sejam como farol em noite escura. Também você vê ali uma árvore, a árvore plantada, crescendo, a boa semente, crescendo, crescendo, para dar frutos. O que é que nós somos a favor? Nós somos a favor, como igreja de Cristo reunida aqui no Japão, de pais que abastecem suas próprias mentes. Pais dão conselhos para os filhos, pais exigem a obediência dos filhos, pais dizem para os filhos, mas não fazem. Na igreja cristã, na Grécia, do século II para o século III, os crentes ali diziam: 3 grupos de pessoas erram: os que não sabem e não aprendem, os que sabem e não ensinam, e os que ensinam e não praticam. É bem isso hoje nos nossos tempos também, não, meus irmãos? Também nós somos a favor, como Igreja de Cristo aqui no Japão, de pais que abastecem suas casas. Vocês não descuidam do abastecimento da despensa em casa, da geladeira de vocês em casa. Se tivéssemos a liberdade de abrir a geladeira uns dos outros, nós iríamos ver que compramos mantimento para os nossos filhos, e isso é justo e digno. Mas para a fé, meninos e meninas raquíticos, famintos, comendo migalhas. Nós somos a favor de famílias que oram. Orem com os seus filhos, orem com eles e também com cada um deles. Nós somos a favor de pais que leem com seus filhos. Pastor, meu menino não sai do celular. E você? Quem é que coloca celular na mão do filho? Somos nós. Agora, que tal você colocar bons livros acessíveis aos seus filhos? Líamos com as nossas filhas biografias. São ótimos recursos. Eu trouxe de forma digital, posso passar para o pastor Éder depois. Ele pode colocar também para vocês à disposição no grupo da igreja 2 biografias. Na verdade, uma é uma biografia e outro é um tratado sobre missões. Um é o texto de Dick Hillis, que foi missionário na China, como foi a sua vida ali. O outro é um texto do meu querido Ronaldo Lidório sobre missões. Leiam com seus filhos, mostrem a vida para os seus filhos. Pais que leem e pais que estudam para si. Pais que se interessam por apologética. A palavra apologética é a defesa da fé. A gente canta: pois eu sei em quem tenho crido e estou bem certo que Ele é poderoso. Esse bem certo é convicção. Eu estou convicto de que Ele é poderoso. Hebreus capítulo 11, versículos 1, 2, 3, vai falar que a fé traz para o coração da gente 2 coisas. A fé traz certeza e a fé traz convicção. Quanto melhor e maior for a forma da convicção dos nossos filhos, e cedo, o melhor cérebro é o cérebro infantil. Seus filhos, de fato, vão saber em quem tem crido, como tem crido, e vão saber, então, defender em quem eles têm crido. Pais, vocês devem estudar doutrinas. Doutrina é o alicerce da vida cristã. Quem é Deus? Quem é Jesus? Quem é o Espírito Santo? O que é a igreja? O que é a sua palavra? Então, graças a Deus, o Espírito Santo tem instruído a sua igreja para que ela desenvolva doutrinas tiradas da palavra de Deus e não inventadas das esquisitices dos homens. Tem muita gente aí chamando de doutrina o que não é doutrina, é loucura. Recebi um vídeo um dia desse. Eu não acreditei no que eu ouvi. Eu não acreditei no que eu vi.
Vocês devem ter recebido esse mesmo vídeo, mas teve gente que acreditou ouvindo. Um homem contando que ele estava passando, tinha um galinheiro. É até ridículo. Eu só vou dizer isso para vocês verem o quão ridículo pode ser as pessoas que inventam loucuras e chamam isso de fé. E eles que passando por lá, as galinhas começaram a falar em línguas. E o galo começou a profetizar. Mas que coisa impressionante. Não, gente, não é ridículo. Mas tinha gente que dizia, amém, amém, amém. Amendoim, só se for, meus irmãos, porque amém, de acordo com a palavra de Deus, não. Tem crente tão raso na palavra de Deus e no conhecimento de doutrina, que se alguém disser assim, como está escrito, quem não chora não mama, amém, amém, não está escrito na palavra. Pode estar escrito em qualquer livro, qualquer muro por aí, mas não na palavra. Pais, estudem doutrina, ensinem doutrina aos seus filhos. Pais, façam passeios com seus filhos. Despertem a curiosidade, instiguem-na. Filho, viu isso? Filho, percebeu isso? Eu sou apaixonado por flores. Cada flor aqui no Japão tão bonita. Vejam a tonalidade, vejam a forma, vejam o jeito. Essas cerejeiras que vocês veem aqui, que coisa linda. A palavra de Deus nos diz em Deuteronômio capítulo 6, andando pelo caminho, ao deitar, ao levantar. Não deixe seu filho ficar trancado num quarto, mexendo em qualquer coisa. Saiam com eles, peguem a bicicleta, deem voltas, vão aos parques. Vocês moram num país muito bonito. Aproveitem a beleza desse país. Pais que querem que seus filhos escutem-nos quando jovem. Filho, senta aqui. Filho, vamos conversar. Vamos ler todos? Pais que querem que seus filhos escutem-nos quando jovens, escute-os quando eles são crianças. Cuidado, não fique na cara de papai não tem tempo agora. Não, agora a mamãe não tem tempo. Para um pouquinho, escute. Ele vai demorar um pouquinho para articular as palavras. Ore por paciência, tenha paciência. Quando ele for adolescente, você diz assim, filho, vem cá, vamos conversar. Não, pai, agora não tenho tempo. Opa, parou. Papai também não tinha tempo, mamãe também não tinha tempo quando você era criança. Mas lembra que papai parava para lhe ouvir, para conversar com você? Então você está investindo aqui para você colher aqui. É mesmo, pai, é mesmo, mãe. Vamos conversar. Estou terminando. Vamos passar para o próximo slide. Nosso temor quando os nossos filhos saírem de casa. Qual o nosso temor? Vamos ver? Eu quero informar para vocês que você pensa, quando meu filho for para a faculdade, quando meu filho for morar em outra cidade, quando meu filho sair de casa, seu filho já saiu de casa faz algum tempo. Eles já saíram de casa quando eles começaram no jardim da infância. Alguns de vocês têm os filhos nas creches. Eu visitei uma creche lá na cidade onde estou hospedado. Que creche linda, maravilhosa. Mas uma criança de menos de 2 anos já está fora de casa, já saiu de casa. Então, em casa é o refúgio, em casa é a segurança. A boa consciência, ela é formada. Quando você tem o filho, filho meu, filha minha, a boa consciência é formada. Eu não faço isso porque isso desagrada a Deus. Que consciência linda. Eu não faço isso porque na lei de Deus, na palavra de Deus, diz para não fazer, para não ver essas coisas, para não falar essas coisas. Quando a consciência é formada e firmada com o bom acompanhamento dos pais e também com o bom exemplo dos seus pais. Vamos ver essa sequência, por favor, próximo slide. Primeiro, nós vamos ver aqui como o progresso da loucura, o progresso da tolice acontece. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 5. Você não estará criando filhos para a glória de Deus se vocês deixarem para amanhã, para os outros, para lá, se vocês forem rasos de doutrina, se vocês não investirem no conhecimento. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15 diz, ora, o intuito da presente admoestação visa o amor. Esse amor procede de coração puro e de consciência boa e de uma fé sem hipocrisia. Uma fé em casa, uma fé na igreja, uma fé no andar, no deitar, no levantar. Agora veja que combinação linda, coração puro, consciência boa.
Paulo escrevendo a Timóteo, o Espírito Santo está usando Paulo para instruir Timóteo e a igreja também em Osaka aqui hoje, para que a gente possa orientar os pais a criarem os seus filhos no temor do Senhor, para que eles vejam a beleza de um coração puro e de uma consciência boa, bem no meio de uma geração pervertida e corrupta, aonde eles estão crescendo. Filipenses capítulo 2, versículo 15. Ali está, por favor, coração puro, consciência boa e uma fé sem hipocrisia. Próximo slide. Agora vejam no mesmo capítulo. Mantendo a fé, manutenção. O grande problema nosso é manutenção. Tem pais que cuidam melhor da manutenção do carro do que da manutenção da fé dos filhos. Vocês trabalham em fábricas. Quando a fábrica para em algum momento, é porque a manutenção tem que ser logo tratada, corrigida, senão vem prejuízo. Não é verdade, meus irmãos? Aqui está dizendo, vamos dizer todos, mantendo a fé e a boa consciência. Parou. Quem é que vai abastecer o amor? Quem é que vai abastecer o coração puro? Quem é que vai abastecer a boa consciência? A fé. O justo vive por fé. Romanos capítulo 1, versículo 17. Fé no Filho de Deus. Porquanto alguns... Será que seu menino, sua menina, seu adolescente já não está metido no grupo desses alguns? Olha que sequência com consequência. Tendo rejeitado a boa consciência, o que aconteceu? Prejuízo. Já cantaram aquela canção, A Canoa Virou? Imagina você indo pescar. Imagina você colocando todos os apetrechos de pesca, aquele isopor e tudo, está ali com o pessoal naquele barco, aí você está comandando aquele barco, a canoa virou, tchá, caiu todo mundo. Já vimos filmes em que as pessoas caem do barco na água, que sufoco voltar para o barco. Muitos não conseguiram, muitos morreram afogados. É difícil, você não tem como subir na canoa, é tão difícil. A música continua. A canoa virou e tornou a virar, gente. Quem sabe a sua casa já virou. Quem sabe a sua casa vai tornar a virar. E a música diz, foi por causa de fulano. Foi por causa de fulana que não soube remar, naufragar na fé. Seu filho não vive de eventos. Seu filho não vive de encontros, noite da pizza. Isso pode acontecer na igreja. Se tiver, me convide. Eu vou gostar. Mas igreja que promove eventos, eu alerto vocês também aqui no Japão, que a maior parte da palavra evento é vento. Não sustenta nada, não segura ninguém. O justo vive por fé. Para que ele não naufrague na fé. Você está contente com a fé do seu filho? Você está contente com você abastecendo a fé do seu filho? Sinais de alerta para todos nós manter a boa consciência. Cuidado para não rejeitarem a boa consciência, senão vai ter essa consequência, naufragar na fé. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 2. Olha que ponto chegou. Até pode vir para a igreja, mas Deus olha do alto e diz, hipócritas, esse povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De que adianta vocês se envolverem com hábitos, costumes, modos e costumes? Não adianta minha irmã e meu irmão, cabelo comprido, saia comprida e língua comprida. Não adiantou de nada. Não adiantou de nada. Tem aqueles que são capazes de falarem, verbalizarem expressões que o lábio de baixo chega a tremer. Senhor... Mas Deus olha do lado, do alto, e diz, hipócrita. E uma coisa que os nossos filhos percebem, é quando nós estamos falando mentiras. Quando nós dissemos que amamos ao Senhor, dizemos isso e não amamos de fato, de todo o coração, de toda a alma, de toda a mente, de todo o entendimento. Estão vendo como é difícil criar filhos, por isso vocês estão vendo também como é difícil educar filhos. Nós precisamos buscar o Senhor, nós precisamos orar ao Senhor, nós precisamos nos encontrar como povo de Deus para estudar o livro santo de Deus. Agora veja o estado da consciência, como que se tornou uma pedra cauterizada, não passa mais nada que atinja a consciência. A situação vai ser pior,
Vejam a sequência e a consequência. Próximo versículo, por favor. Próximo slide. Pode dar um clique. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 5. Há altercações sem fim, brigas, bate-bocas, marido e esposa, pais e filhos, a vizinhança toda escutando, confusão na igreja, há altercações sem fim, por quem? Por homens, por pessoas cuja mente é pervertida, e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. Prive-se da verdade e você vai ver que situação difícil. Último versículo desta tarde e noite. Depois vamos ver a lista dos 5 tolos para encerrar. Todas as coisas são puras para os puros. E é um jogo de beisebol, e é um jogo de futebol, e é um restaurante, andar com os amigos. Todas as coisas são puras para os puros, que vão saber diferenciar entre até aqui eu posso ir, aqui não. Aqui eu vou, aqui eu não entro. Todavia, para os impuros. Todavia, para os descrentes. Se seus filhos e filhas forem impuros e descrentes, nada será puro. Por quê? Tanto a mente como a consciência deles estão já o quê? Corrompidas. E é rápido. Estão corrompendo as mentes dos nossos filhos de maneira rápida e intensa. No tocante a Deus, professam conhecê-lo, podem cantar no grupo de louvor, podem fazer parte da diretoria de tal departamento, entretanto, estão negando por suas obras, por suas ações, por suas atitudes. E por isso é que são abomináveis, desobedientes, reprovados para toda boa obra. O tolo. Vamos ver quem é o tolo. Podemos colocar lá depois. Deu tudo certo, minha filha? Você é uma menina joia. Você quer que o seu filho seja um tolo? Você quer que a sua filha seja uma tola? Olha aquele garotinho ali, meio que nas sombras, encarando você. Você não aguenta um olhar desse, não, gente. Não deixe chegar a esse ponto. O tolo, em primeiro lugar, ele não ouve a instrução. Ele não ouve a instrução, sabe por quê? Pode colocar todo o slide. Ele não ouve a instrução porque ele não quer... Opa, volta aqueles 3 pontos. Obrigado, querido. Eu não sabia que tinha um apagamento, o apagar ali. Pode voltar. De ré. Não. O tolo, ok? 3 pontos ali. Vamos lá? Não quer ouvir, foge de ouvir e rejeita ouvir. O tolo não quer ouvir. Não, quer saber se agora não. Daqui a pouco o filho vem começar, escapa. Depois ele vai rejeitar ouvir. Agora vejam como vai piorar. Pode passar? Ele vai rechaçar com veemência ouvir. Começou de um jeito, já piorou aqui, mas agora vejam como ele está avançando em tolice. Ele vai se enfurecer. Enfurece-se se ouvir. O tolo se volta, pode passar, contra a autoridade instituída, pais, professores, pastor. Onde e quando começa isso? É na adolescência? Não, não é na adolescência. É na infância, é desde a infância. Na adolescência vai ganhar força. Na adolescência vai ganhar fúria. Na adolescência vai mostrar a onça que foi como criança. Nem todos os tolos, pode passar, estão no mesmo estágio. Têm a mesma idade, estão na mesma classe na escola, mas nem todos os tolos estão no mesmo estágio. Alguns estão mais à frente no caminho e eles estão mais enraizados em suas tolices que os outros. Mas é só uma questão de tempo, de pouco tempo. Todos os caminhos da rebeldia levam, em última análise, para longe de Deus. Seu filho não está só longe de você. Sua filha não se afastou só de você. Se afastou de Deus. Terrível coisa é isso. Horrível coisa é isso. Menino não tem querer, menino tem obedecer.
Não estou com vontade de ir para a igreja. Traga para a igreja. Ah, não quero. Queira vir. Não é na base da obrigação seca, se não tem esse ambiente que nós já acabamos de tratar em casa, com toda essa construção. Nunca vi nenhum menino e menina que teve toda essa construção não querer vir para a igreja. Mas quando não viram vida cristã em casa, eles não querem vir e os pais afrouxam quanto a isso. Os 5 tipos, então, de tolos em Provérbios. Primeiro tolo é o tolo simples. Aquela sua menina bobinha, aquele seu menino tolinho. Aí chega um que está mais avançado em tolice do que ele, do que ela, o que vai acontecer? Nunca um menos trouxe o mais para cá. Vem comigo, volta para aquele estágio, onde você já esteve um dia, vem andar comigo. Não, seu filho vai começar a andar com ele. Salmo 1, já deram uma olhada no Salmo 1? Bem-aventurado é quem não anda no conselho. Vamos voltar lá na palavra de Deus. É bom que a gente veja o Salmo 1. Olha o caminho dos tolos. Salmo 1. As minhas Bíblias são tão coladas que quando eu adianto algumas páginas já estou no Apocalipse. Bem-aventurado o homem que não anda. Aonde? No conselho dos ímpios. Ah, pensa assim, não, rapaz. Ah, não obedece teu pai, não. Tua mãe está cheio de ímpiozinhos na escola dos seus filhos. Que vão dizer algumas coisas. Não obedece, não. Quando teu pai disser isso, tu encara ele, que ele vai realmente ceder. Bem-aventurado quem não anda no conselho dos ímpios. Começou com a tolice simples. Próximo tipo de tolo, continue com o salmo aberto aí, é o tolo obstinado. Aprendeu a fazer tolice, gostou. Aprendeu a fazer tolice, e a tolice é o alimento dos tolos. Está se dando bem, está ficando popular. Resistiu, mamãe cedeu, papai cedeu. Começa agora a ser um tolo obstinado. Agora veja na continuidade do salmo, começou a se deter no caminho dos pecadores. Começou a andar nos conselhos, já está de caminho com eles. Obstinado, parados ali. Próximo tipo de tolo, o tolo estabelecido. É rápido demais. Da cabeça dura para os argumentos ferozes. Para a atitude que realmente amedronta. O tolo estabelecido. O quarto tipo de tolo, o tolo vergonhoso. A palavra de Deus diz que a criança entregue a si mesma vai envergonhar a mãe, porque a mãe que deveria ter passado instrução, a mãe que passa mais tempo com o filho, cedeu. A instrução faltou, o ensino faltou, a família vai passar vergonha. Quinto e último tipo de tolo, o tolo escarnecedor. O Salmo continua dizendo para mim e para você, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Chegar no estágio do escarnecedor é o estágio mais perigoso que uma pessoa poderá ter. Que Deus nos ajude nessa reflexão, nesse estudo, nessa pregação com um objetivo, nessa tarde e noite, a pararmos, pensarmos e vermos como estamos criando os nossos filhos. Ou nós estamos criando os nossos filhos da maneira bíblica, ou nós estaremos criando problemas para o governo, para o Estado, para a vizinhança, para a pessoa que se enamorar do seu filho ou da sua filha e casar com ela. Ou criamos filhos para Deus, ou criamos criadores de problemas. Que isso não aconteça na sua casa, na sua família. É tempo de reconciliação, é tempo de voltar e dizer, filho, vamos conversar. Não quero saber, filho, venha cá, vamos conversar. E você vai ser orientado por Deus. E você vai reconhecer, Senhor, eu falhei aqui, falhei aqui, falhei aqui. Que Deus lhe restaure. O casamento, a criação e a educação dos seus filhos. É a minha oração e o meu desejo nessa noite. Em nome de Jesus. Vamos.